Um bom anoitecer, a paz de Alcha, amados irmãos do Machia. Bem-vindo mais uma vez à nossa Querrilhar de Comunhão na plataforma do Facebook e também no YouTube. Meu boa noite para todos os irmãos e vos peço a permissão para entrar no recinto do seu lar, na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, onde você esteja, para esse momento de comunhão, como a gente tem feito, né, todos os domingos, e podemos dizer como salmista até aqui, o Abba tem nos ajudado. Paz de Alcha, querida irmã Eli, toda a sua casa, bem-vinda na Querrilhar de Comunhão, e os irmãos que vêm chegando aí para esse momento sublime, esse momento importantíssimo durante o dia, né? O Pai nos concebeu aí essa parte do dia agora para nós estarmos aqui em comunhão, aprendendo uns com os outros, né, irmãos? Porque aqui o nosso professor é o Ruach Kadosh. Então quem nos ensina é o nosso Abba Pai. Um bem-vindo, querido irmão Wellington Silva. Bem-vindo, meu querido irmão, na Querrilhar de Comunhão, nossa irmã Edna e Aldinha. Paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda em nome de Alcha. Querido irmão Celso, irmã Sandra, todos os irmãos que estão sempre conosco aí nesse momento, né? Irmão Clécio, irmã Ana Paula, um forte abraço aí a ti, toda a sua casa, a todos que estiverem com vocês, todos os irmãos que com muito carinho têm assim buscado essa comunhão, essa proximidade, dia após dia. Querido irmão João Fernando, a paz de Alcha, bem-vindo na Querrilhar de Comunhão, irmã Lourdes Santos, e os irmãos que vêm chegando, irmão Cícero, e que o Pai venha, pela sua benevolência, né, irmãos, venha nos inspirar aqui a estar falando, a estar aprendendo junto aqui com os amados irmãos, aquilo que a palavra tem de melhor, tem nos apresentado. Querida irmã Belone, paz de Alcha, querida irmã, bem-vinda na Querrilhar de Comunhão, irmã Unice Maria, e os irmãos que têm sempre nos acompanhado aí, não só a live que a gente tem feito, mas a live também do irmão Arlindo, às segunda-feira, que tem sido bênção, tem trazido edificação para a vida dos irmãos, que o Eterno continue abençoando a cada irmão, que tem trabalhado em conjunto, compartilhando as lives, levando a mensagem da justiça, o Evangelho, né, do nosso Machia aos quatro cantos da terra. Querida irmã Aline, bem-vinda em nome de Alcha, irmã Iranildo, toda a sua casa, irmã Eunilce, nossa querida irmã Eunice Maria, lá de Franca, bem-vinda, querida irmã, em nome de Alcha Machia. Queridos irmãos, né, que todos possam ser mais do que abençoados em nome de Alcha Machia. O Eterno continue abençoando a sua vida, trabalhando profundamente em todos os aspectos do teu ser. Nós estamos aqui mais uma vez, né, irmãos, buscando aí essa comunhão, essa proximidade do reino. E hoje o Eterno colocou uma palavra no nosso coração. Na verdade, essa semana colocou uma palavra para que a gente viesse refletir em conjunto, né, nesta noite, nesse espaço de tempo que nós teremos aqui, nessa plataforma, nessa via de comunicação. Pedimos ao Pai que Ele venha nos inspirar, colocar as palavras certas nos nossos lábios, que o Pai venha nos ajudar em todo o tempo que nós estivermos aqui, que a cura possa sair, que a libertação venha acontecer em áreas da nossa vida, de cada um, que assim tem orado, pedido do nosso Pai, que a cada dia possamos sentir esse desejo de nos aproximar da sua presença, em nome de Alcha Machia. Esse é o nosso desejo, né, irmãos? Essa é a nossa vontade. E que você possa estar aí com o coração aberto, que você possa estar recíproco a receber a palavra do Pai, em nome de Alcha Machia. Então nós vamos estar falando aqui uma passagem talvez conhecida por algumas pessoas e talvez por outras não, né? Aqueles que têm a dinâmica de estar lendo, que está examinando, está estudando a palavra,
vai se identificar rápido com o livro e naquilo que nós vamos estar falando aqui em nome de Yahshua Mashiach. Tá bom, meus amados irmãos? Então nós vamos lá para a nossa fala, que se encontra lá no livro de Número. Você está com a sua Bíblia aí na mão, seja ela em livro, seja ela no aplicativo. Acompanhe comigo aquilo que está escrito no livro de Número. Nós vamos estar aqui hoje examinando a Santa Bahuru. O que é isso, irmão Roberto? Os 5 primeiros livros das Escrituras, chamado Pentateuco, junto com o conjunto do Antigo Testamento, chamado Santa Bahuru, que quer dizer Santa Torá. Nós vamos estar examinando aqui agora do capítulo de número 22, a partir do verso 22, que diz assim nessa narrativa, estarei lendo numa revista corrigida chamada King James, que diz assim: sua partida provocou a ira de Yahweh, e o mensageiro do soberano colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem e lhe mostrava sua jumenta. Ele montava sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Versículo de número 23. A jumenta viu o mensageiro do Criador parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Versículo de número 24. Então o mensageiro do soberano se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro, à direita e outro à esquerda. Verso de número 25. A jumenta viu novamente o mensageiro do soberano e encostou-se no muro, apertado, no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Vou ler mais uma vez, a partir do versículo 22 até o versículo de número 25. Sua partida provocou ira a Yahweh, e o mensageiro do soberano colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta, e seus 2 servos o acompanhavam. Versículo de número 23. A jumenta viu o mensageiro do soberano parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazer voltar a sua jornada na estrada. Versículo número 24. Então o mensageiro do soberano se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. Versículo de número 25. A jumenta viu novamente o mensageiro do soberano e encontrou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Que o soberano derrame da sua benevolência, do seu Ruach Kadosh sobre as nossas vidas, e que nesse momento o Eterno possa ter liberdade para estar falando aos nossos corações, em nome de Yahshua Mashiach. Que essa mensagem venha trazer libertação, que essa mensagem venha fazer a cada um de nós refletir naquilo que o Pai tem estabelecido em nossas vidas, em nome de Yahshua Mashiach. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vamos ver que o soberano ele está sempre em ação. Ele sempre está promovendo na vida do homem a sua fala, de uma certa maneira ou de outra, de uma certa forma nos chamando a atenção em todo o tempo da nossa existência. Se nós formos examinar a Escritura, nós vamos ver que o Pai sempre usou a natureza, sempre usou a sua criação, de uma certa forma, para estar falando com cada um de nós. O Pai usou o mar, o Pai
usa a terra, o Pai usa as árvores e os animais para sempre estar, de uma certa forma, nos chamando a atenção no sentido daquilo que ele tem para cada um de nós. Então isso é um fato que nós não podemos negar. O Pai sempre usou e usa a natureza de uma certa forma, em muitos aspectos, para nos chamar a atenção, para nos despertar. Então, nesta noite, eu te convido para junto nós refletirmos sobre uma das histórias mais surpreendentes e extraordinárias das Escrituras, encontrada lá no livro de Números, no capítulo 22. Esta narrativa nos mostra como o soberano, como o nosso Abba Pai, pode usar qualquer meio, até mesmo uma jumenta, para cumprir seus propósitos nas nossas vidas. Ele é tremendo. E comunicar suas mensagens através destes textos, nós vamos extrair algumas lições. Através dessa história, aprenderemos valiosas lições, amados irmãos, se assim você entende, sobre a presença do Criador, a percepção espiritual, a persistência e a palavra profética sobre a vida de um homem e, por que não dizer, de uma nação. Então o Pai agora, ele tem todo um plano elaborado na vida daquele que ele chamou para cumprir um propósito. E nós precisamos entender, muitas das vezes, porque as coisas não acontecem de conformidade com aquilo que a gente muitas das vezes quer. Se nós estivermos no propósito do Pai verdadeiramente 100%, não tenha dúvida que tudo vai fluir bem. Tudo vai acontecer de acordo com a sua vontade. Mas se nós, por alguma eventualidade, nos desviarmos dos preceitos e dos propósitos que ele já estabeleceu segundo a sua vontade absoluta, não tenha dúvida que nós vamos ter algumas dificuldades nessa caminhada, principalmente na compreensão de coisas que acontecem bem embaixo do nosso nariz. A narrativa desta passagem começa no versículo 22 do capítulo 22, dizendo algo que nós precisamos prestar atenção. Se nós quisermos extrair algumas lições, nós precisamos prestar atenção em detalhes da narrativa. É mesmo, irmão Alberto? Sim, senão a gente não tem uma compreensão profunda daquilo que o Pai quer trazer para a minha vida e para a sua vida na noite de hoje. Então, no capítulo 22 de Número, no verso 22, começa a dizer assim: sua partida provocou a ira e Ial. Olha só. Então, a caminhada daquele homem, o caminho que ele trilhou, o desígnio que estava arraigado no seu coração, diz as Escrituras que provocou a ira a Ial. Eu não vou nem entrar na profundidade para falar desse personagem chamado Balaão, mas como nós colocamos o tema da nossa live, aprendendo com a jumenta, então o protagonista dessa passagem aqui, eu me atrevo a dizer que não é nem Balaão, mas sim a jumenta. E precisamos entender qual foi o papel fundamental desse animal na vida desse moço chamado Balaão. Então, a narrativa no verso 22 do capítulo 22 começa dizendo algo interessante. Sua partida provocou a ira a Ial. Será que a minha caminhada, será que a minha trajetória, será que a minha idas e vindas, será que o meu comportamento, será o que eu faço, o que eu falo, o que eu expresso, será que eu verdadeiramente tenho alegrado o Espírito do Soberano ou, de uma certa forma, eu tenho causado algum certo tipo de antipatia no mundo espiritual, diretamente ao nosso Abba Pai? Presta bem atenção que o texto começa a dizer: sua partida provocou a ira de Ial, e o mensageiro do soberano colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava a sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. O caminho que Balaão
designou a seguir não era um caminho que agradava ao pai. Não era um caminho que estava de acordo com os projetos do pai na vida daquele moço. Se nós pegarmos a narrativa, nós vamos ver que Balaão, ele tinha problemas sérios. Em que sentido, irmão Roberto? Ele era um tipo de pessoa interesseira. Ele estava cumprindo determinação de um ímpio, de um rei chamado Balaque, que persuadiu Balaão com a sua fala, com o seu ouro, com a sua prata, com as suas riquezas, para que ele amaldiçoasse Israel, irmãos. Então, ele estava diante de um propósito que burla os princípios do Abba Pai na vida da nação de Israel. Até porque lá nesse mesmo livro que a gente estamos lendo aí, marca aí, você lê lá, Números 23, verso 23, diz que ninguém pode amaldiçoar aquilo que o Pai já abençoou. Sabe, tem tantos irmãos aí preocupados com palavras de maledicência sobre a sua vida. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, se você sente, através da sua emunar, pela sua emunar, melhor dizendo, que você é abençoado, acabou, ponto final, você é abençoado. Mal nenhum pode vir sobre você para te derrubar, desde o momento que você está caminhando nos preceitos do nosso Abba Pai, desde o momento que você está trilhando o caminho que ele já preparou para cada um de nós. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Palavra de maledicência, essas coisas, existe, mas maldição sem causa ela não pega, ela não vai avante, ela não flui. Então Balaão já estava diante de um preceito aqui, burlando um princípio segundo as Escrituras. O Pai já tinha abençoado, o Pai já abençoou Israel. As pessoas aceitando, as nações aceitando ou deixando de aceitar. A gente vê tantas linhas teológicas, tanta baboseira, tantas coisas que as pessoas falam de Israel, mas eles não entendem que essa nação é uma nação abençoada pelo Abba. O Pai já abençoou Israel e acabou. Ponto final, irmãos. Abençoou. Agora, o acerto de conta, os detalhes que faltam sobre essa nação é o Pai, não sou eu. Que devo intervir, não é eu que devo, como se diz, irmãos, meter a minha cumbuca onde não fui chamado. O que eu tenho que fazer apenas? Só orar e abençoar, mais nada. O Pai já abençoou, o acerto de conta é individualmente com cada um. Então, Balaão, devido os preceitos de Mamon, a ganância, o amor aos bens materiais, ele agora aceita a proposta de Balaque para, abre aspas, amaldiçoar Israel. Então as Escrituras vai dizer que desde o momento que ele coloca no coração de ir por esse caminho, a Escritura vai dizer que ele aborrece ao Criador. O verso 22 é bem claro quando nos revela isso. Sua partida provocou a ira ao Abba. Mais uma vez eu quero enfatizar, será que aonde os meus pés têm me levado? Será que eu não tenho provocado a ira do nosso Abba? As nossas atitudes muitas das vezes nos levam, sem que a gente perceba, a entristecer o Ruach Kadosh do nosso Abba Pai. E as Escrituras diz que ele estava usando aquele animal como um meio de transporte. O Eterno sempre usou os animais em benefício da humanidade. Há quem diga, se o cavalo soubesse a força que ele tem, o elefante, o camelo, a jumenta, se soubesse racionalmente a força que eles têm, não deixaria ser humano nenhum montar neles. Mas você vê que os homens se apropriam, se apossam desses animais e utilizam muitas das vezes como meio de transporte e até mesmo de trabalho. Então, nos tempos remotos lá, o pessoal usava muito, e ainda acredito que nos dias de hoje, usam muito esses animais
para o trabalho pesado, o trabalho de arar a terra, etc, etc. Então, nós vamos aqui entender que a presença do mensageiro era para quê, irmão Roberto? Para impedir o avanço, desculpe a terminologia que eu vou usar, da burrada que Balaão pretendia fazer. Muitas das vezes acontece coisas na nossa vida que nós ficamos sem explicação. Por que isso, irmão Roberto? Porque muitas das vezes o pai está usando alguma situação para não te prejudicar lá na frente espiritualmente falando. Muitas das vezes o pai permite algumas situações para parar as nossas ações, muitas das vezes erroneamente, diante da presença do pai. Então, o pai agora, ele envia um mensageiro, ele envia um anjo, e o anjo ele fica na frente. Para quê, irmão Roberto? Para impedir o avanço da burrada, o avanço da desobediência, o avanço da rebeldia. Quantos de nós, muitas das vezes, o pai, sem que nós percebamos, coloca seres espirituais, permite situações para neutralizar o avanço de muitas das vezes de erros nas nossas vidas, irmãos. Entenda isso, em nome de Yahshua Mashiach. Outra coisa que nós entendemos, que aquele animal, ele tinha uma coisa que Balaão não tinha. O que, irmão Roberto? A percepção. Aquela jumenta, ela teve uma percepção tremenda. A jumenta viu o mensageiro do soberano, quando Balaão não pôde ver isso. A jumenta teve a percepção e viu. Balaão, ele não conseguia ver isso. E isso nos ensina que o poderoso pode usar os meios mais inesperados para nos alertar sobre perigos espirituais. Precisamos estar espiritualmente atentos e sensíveis às maneiras como o nosso Abba Pai nos fala e nos guia, irmãos. Aquela jumenta, aquele animal, ele nos mostra aqui que é necessário estarmos sensíveis às coisas espirituais. O apóstolo Shaul escreve dizendo que o homem espiritual, ele discerne tudo aquilo que é espiritual. E não é discernido pelos carnais, porém os carnais não conseguem entender aquilo que é espiritual. Por quê, irmão? Porque são carnais. Quando a gente desenvolve, sabe, uma carnalidade, uma incredulidade, uma falta de emonar, muitas das vezes nós vamos ficar à deriva sobre a percepção, sobre a sensibilidade espiritual de entender o que está acontecendo em torno de nós. Nós vamos ver aqui que esse animal aqui, ele tinha algo que falta em muitos de nós. O que é, irmão Roberto? A percepção. Ei, seja um Yodim perceptivo, seja um Yodim sensível às coisas espirituais do reino do nosso Abba Pai. Muitas das vezes o Pai permite situações para parar, até para que algo pior não venha acontecer em nossas vidas. O anjo, o mensageiro, se pôs ali de frente daquela jumenta, impedindo o avanço daquela jumenta. Não a jumenta em si, mas aquele que conduzia a jumenta. E ela, pela sua percepção, ela viu, sentiu aquilo que Balaão não viu e muito menos sentiu. Outra coisa também interessante que nós aprendemos aqui com esse animal, que ela persistia a não desobedecer a ordem do Abba Pai. É mesmo, irmão Roberto? A Escritura vai dizer, no capítulo 22, no verso 24, que ela persistia. Ela persistia a não desobedecer ao nosso Abba Pai. Versículo de número 24. Então, o mensageiro do soberano se pôs em um caminho estreito no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. Olha que coisa tremenda. Verso 25. A jumenta viu novamente um mensageiro do soberano e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão.
ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. Você vê que a percepção daquele animal faz que ele agora persiste em não desobedecer a orientação daquele mensageiro que ali estava, diante da sua presença, impedindo um avanço de uma coisa maligna que Balaão queria fazer. O que ele queria fazer, irmão Roberto? Lançar palavra de maldição sobre Israel. Então aprendemos aqui que nessa caminhada precisamos ter percepção espiritual, precisamos ter discernimento espiritual. Oh, por que a minha vida está assim, dessa maneira? O que está acontecendo, Pai? Por que as coisas não estão fluindo de acordo como eu gostaria que isso fluísse? Então nós temos que parar e pedir essa orientação ao Pai e pedir esse poder da percepção. E não insistir, mas persistir em voltar para o caminho certo, em fazer as coisas certas. Por mais que as pessoas estejam te reprovando, mas aprendemos aqui com essa jumenta que o interessante é persistir em procurar sempre fazer as coisas certas para a glória de Yahweh. Essa jumenta, ela agora está nos dando uma lição. De quê, irmão Roberto? De não avançar, parar, refletir. Peraí, vou fazer uma análise da minha vida, vou fazer uma retrospectiva. O que está vendo? Que eu perdi a sensibilidade. Quantos irmãos aí que tinha talvez uma comunhão mais plena com Abba, hoje não. Hoje estão distantes, estão mornos já, estão, se esfriando sem que admitam, sem que percebam. Por quê, irmão Roberto? Porque lhe falta percepção. Então aprendemos hoje que nós devemos o quê? Persistir em voltar para o caminho. Persistir em fazer as coisas certas. Persistir. Esse é o lema, irmãos. Persistir. Então esse animal aqui nos mostra isso. A persistência da jumenta em desviar-se do mensageiro mostra a sua sensibilidade e obediência. A visão espiritual. Mesmo quando maltratada, a jumenta continuou a tentar proteger a Balaão. Olha, quantos de nós somos maltratados, quantos de nós, somos muitas das vezes mal interpretados. Mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pagar o mal com o mal? Não, eu vou continuar persistindo a fazer a coisa certa. Deixa quem quiser falar da sua vida, deixa quem quiser te apontar, deixa quem quiser jogar pedra, mas não revida, não prejudique ninguém, não pague o mal com o mal, mas persista em fazer as coisas certas, mesmo sofrendo, mesmo sabendo que as pessoas são ingratas, mesmo sabendo que as pessoas são insensíveis à tua mão estendida, não importa. Continue fazendo aquilo que o Pai colocou na sua vida como projeto. Ele te escolheu, ele me escolheu para nós sermos agentes do bem. Aquele animal, irmãos, ele podia ali, jogar aquele moço por terra e meter o pé para trás, mas ele ficou parado ali. E o personagem chamado Balaão, sem ter percepção, sem ter sensibilidade, continuou espancando aquele animal, queria avançar, queria de uma certa forma continuar no caminho do erro. É o que acontece com muita gente. Por isso que as coisas muitas das vezes não conseguem fluir na vida dessa pessoa. Por quê, irmão Roberto? Porque ele começa a insistir, sabendo dentro do seu interior, dentro do seu coração, que não está procedendo de maneira correta, mas continua insistindo na burrada, nos erros. E esse animal, ele nos mostra essa sensibilidade. Ele agora, não, eu vou persistir a fazer as coisas certas. Eu vou, persistir em estar sempre buscando o caminho certo. A palavra da justiça, as boas obras, a emunar, a adorar o único e verdadeiro Criador e ao dos exércitos, aquele que é digno de honra e glória e louvor e adoração. Então esse animal aqui nos mostra
que devemos ter persistência em fazer as coisas certas e não fazer as coisas adoidado, mesmo sofrendo maus tratos, mesmo sendo incompreensível em muitas áreas da nossa vida. Isso nos lembra de sermos persistentes em nossas caminhadas de fé e monar, irmãos. Não podemos desanimar. Ah, irmão Roberto, as coisas não estão acontecendo. Mas eu digo para você, minha irmã e meu irmão, nessa noite, não desista. Persiste a trilhar o caminho da verdade. Fica firme. Faça veredas retas. Caminho de justiça na presença do Pai. Sejamos como essa mula aqui de Balaão. Eu vou persistir, irmão Roberto. Eu vou persistir. Talvez o Pai hoje estar tratando com cada um de nós aqui. Que caminho eu tenho trilhado? Que caminho, que direção eu tenho tomado da minha vida? Talvez sem que eu consiga ver, talvez sem que você consiga ver, tem um anjo parado na sua frente para te impedir o avanço de coisas errôneas, de coisas erradas, de burrada. Porque o Pai não sente alegria em ver ninguém chorando pelos quatro cantos da casa, sofrendo por causas que, na verdade, ele não colocou como propósito na sua vida. Tem um provérbio do mundo que diz, muitas das vezes, as pessoas procuram sarna para se coçar. Então, muitas das vezes, nós estamos sofrendo, gemendo, porque estamos trilhando, temos tomado decisões erradas, desejamos no nosso coração caminhos errados e muitas das vezes o Pai coloca um mensageiro na nossa frente sem que você perceba. Mas hoje eu louvo a Yahweh que o Pai tem nos dado esta palavra para despertar as nossas mentes a respeito dessa verdade. A jumenta, com a percepção que agora o Pai manifesta sobre a vida daquele animal, ele consegue ver aquilo que o homem, na verdade, deveria ver. Então, já que o homem não viu, não estava vendo, o Pai agora vai usar esta jumenta para mostrar a Balaão aquilo que, na verdade, o Pai queria mostrar para ele. Então, agora, o Pai vai usar novamente esse animal no verso 28, no verso 30 do capítulo 22, com uma palavra profética, irmãos. Uma palavra profética. Se a tua boca não tem sido aberta para abençoar vidas, ei, o Pai usa o cachorro que está na sua casa. O Pai usa o gato que está aí na sua casa para abençoar vidas. Balaão era para lançar palavras de bênção, palavras proféticas sobre a vida de Israel. E não palavra de maldição. Agora o Pai vai usar o quê? A mula. Para quê, irmão Roberto? Para lançar uma palavra profética. Uma palavra profética. Então, vamos ver o que está escrito no capítulo 22, no verso 28 e versículo 29 e 30. Diz assim: então o soberano fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: que te fiz eu, para me teres espancado já por 3 vezes? Versículo de número 29. Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: não sou eu, a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: não. Para você ver que o animal estava falando com ele, mas ele estava tão cego espiritual, ele estava tão focado no caminho do erro, que só depois que a ficha dele vai cair, que é aquele animal que está falando com ele, profeticamente falando com ele. Versículo de número 30. E nesse momento, o soberano abriu os olhos de Balaão e ele pôde contemplar o mensageiro do soberano posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão. Aleluia! O Pai precisou usar um animal. O Pai precisou usar mecanismo. O Pai precisou, intervir naquele momento para que
os planos de Balaão junto com Balaque não fossem adiante, usando aquele animal, né, como obstáculo. E agora aquele animal fala com ele: ô, por que tu tá me batendo? Por que tu tá me batendo? Eu sempre te servi. Isso já tinha acontecido anteriormente. E Balaão estava tão cego espiritualmente, tão objetivado em praticar o mal, que ele não tem a percepção, mais uma vez, de ver que era o animal que estava falando com ele. E agora o pai, para que Balaão não maltratasse mais aquele animal, sendo espancado, sem motivo, o pai faz que os olhos de Balaão abra-se. Abra-se. Eu oro, Pai, que nesta noite nossos olhos espirituais possam ser arregalados, irmãos, para vermos aquilo que é necessário vermos. Tem gente que vê tanta coisa, mas que não traz edificação para a sua vida, muito menos para a sua casa. Mas nesta noite nós oramos o nosso Abba Pai pelo Ruach Kadosh que abra, arregale os nossos olhos espirituais. Quando os olhos de Balaão foram abertos, ele finalmente viu o mensageiro do soberano. A revelação espiritual é essencial para a nossa caminhada com o nosso Abba Pai, irmãos. Devemos buscar discernimento e clareza espiritual para reconhecer a presença e as instruções do nosso Abba Pai em nossa vida, em nossa caminhada. Se nos faltar percepção espiritual, se nos faltar visões espirituais, irmão, tampouco nós vamos continuar no caminho. A probabilidade de sairmos do caminho, ela é real. Não podemos negar isso. Agora o mensageiro vai repreender. O mensageiro que estava ali se opondo ao avanço da caminhada, o progresso para a destruição do próprio Balaão, vai falar com ele. O mensageiro repreendeu Balaão por sua obstinação e falta de discernimento. Quantas pessoas estão sendo repreendidas aí? Quantas pessoas estão sendo alertadas pela sua obstinação, né? Pela sua falta de discernimento ao nosso Abba Pai? O Pai, ele corrige aquele que ama, nós já sabemos disso. Quando nós desviamos de seus caminhos, devemos estar prontos a receber a correção. Como diz um provérbio mundano dos sertanejos, murchar nossa orelha e sermos orientados pelo nosso Abba Pai, porque ele nos ama, não quer ver que ninguém se perca. O Pai podia ter executado a vida de Balaão, independente daquela jumenta, está nos dando uma aula de obediência, de percepção, de visão espiritual, de persistência a não continuar a levar a Balaão ao caminho do mal, ao caminho do erro. Esse animal nos dá hoje uma aula de persistência, de visão. Viu aquilo que era para Balaão ver, e não a mula ver, era para ele ver, mas ele não via, ele estava tão cego espiritualmente, que o pai falou: eu vou ter que mostrar para alguém. E aquela jumenta, que ali estava em auxílio daquela missão falida, abre os olhos. Quando ela vê aquele mensageiro na sua frente, ela empaca, de uma certa forma protegendo a vida de Balaão, porque se ela avança, o anjo mete a espada. Talvez hoje o pai está falando com você, comigo: ô, para Roberto, para. Ô, Eli, para. Edneia, para. Altemar, para. E todos que estão aqui, para. Talvez o anjo esteja na minha frente, na sua frente, te alertando de uma certa forma, nos orientando, porque muitas das vezes questionamos que as coisas não estão de conformidade com aquilo que nós queremos. Talvez os nossos caminhos, as nossas decisões, não são decisões que têm aprovação ou vai ter aprovação do nosso Abba Pai. A história de Balaão e a jumenta nos ensina
profundas lições, amados irmãos, sobre a intervenção divina. Sabe por que muitas das vezes as coisas travam na nossa vida? É o Pai nos impedindo de avançarmos para progressos falidos. Sabe? Muitas das vezes o Pai, ele vai permitir, ele vai falar, não, vou parar porque se eu não parar, eles vão, sabe, se embrenhar por caminhos perigosos, tortuosos. Então, muitas das vezes o Pai, ele dá aquela brecada na minha e na sua vida, para que nós venhamos ter percepção, para que nós venhamos desenvolver entendimento, para que nós venhamos, sabe, voltar-se verdadeiramente para Ele com quebrantamento. Porque o Pai, ele usa as coisas da terra. O Pai usa as coisas muito perto para abrir os nossos olhos. Quem era Balaão? Era um adivinho que tinha uma visão distorcida. O que Balaão via, irmão Roberto? Só via as coisas terrenas, como o ouro de Balaque, como a prata de Balaque. A visão de Balaão não era como a visão daquela mula ou daquela jumenta. Aquela jumenta tinha visão espiritual. E a visão de Balaão, irmão Roberto, visão terrena. Visão distorcida da vontade do Criador. Ele viu as oportunidades de ganhar dinheiro. Ele viu a oportunidade, abre aspas, de querer se dar bem através de um convite, através de um banquete, de uma mesa preparada, sabe? De uma armadilha do diabo, para que ele transgredisse as vontades do Abba Pai. Muitas das vezes, assim como Balaão, também podemos ter uma visão distorcida das coisas que nos faz nos desviar do caminho. Que tipo de visão você está tendo a respeito do reino? Que tipo de visão você está tendo a respeito da espiritualidade da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos? E ao interviu na situação de Balaão. Por quê, irmão Roberto? Para que ele não morresse. Talvez o Pai tenha intervido em projetos aqui na vida de tanta gente para que você não morra espiritualmente, para que você não se arrebente espiritualmente. Eu intervim na situação de Balaão de várias maneiras, para tentar levá-lo de volta ao caminho. Quem sabe as coisas que estão acontecendo na sua vida, na sua casa, é para que você volte ao caminho do água, o caminho do quebrantamento, da sinceridade, da oração, da consagração, do desejo, da palavra, né? Talvez o Pai permita muitas coisas. Muitas das vezes o Criador também intervém em nossas vidas para nos levar de volta ao caminho certo. Mesmo quando estamos teimosos, amados. Mesmo quando persistimos em continuar fazendo as burradas desta vida. Em seguir nossos próprios interesses. E poderia ter consequência pior? Claro que poderia. Se aquela mula não... agora é instrumento do Pai para poupar a vida de Balaão, Balaão morria. Embora Balaão tenha sido advertido várias vezes, né? E o Pai não estava falando ali só aquela vez. O Pai já tinha alertado ele várias vezes. Ele continuou a seguir pelo caminho errado, irmãos. Quantas vezes o Pai fala comigo? Quantas vezes o Pai fala contigo? Mas nós tomamos as escolhas muitas das vezes que nos leva, que nos faz continuar no caminho errado. Isso tem, não tenho dúvida, consequências gravíssimas. E muitas das vezes para mim, muitas das vezes para aqueles que estão ao nosso redor. Então o Pai usou aquele animal poderosamente. O Pai usou aquele, vou usar essa mula aqui para falar com esse profeta aí que está com a visão terrena. A visão tem que ser espiritual. Os olhos não têm que ser para as coisas terrenas. Os olhos que o Pai nos deu é para que nós aguçemos as visões espirituais.
Balaão é um exemplo de como podemos nos desviar do caminho certo quando seguimos nossos próprios interesses, irmãos. Esse personagem aqui nos mostra bem claramente aqui, quando aquilo que eu coloco no meu coração e que não tem aprovação do Abba Pai, que não tem os preceitos do Abba Pai, que não é guiado, não é inspirado pelo Ruach Kadosh, não tenha dúvida, nós vamos quebrar a cara. Mas assim como o Balaão também temos a oportunidade. O Pai hoje está nos dando uma oportunidade de ouvirmos aqui essa narrativa, de examinarmos as Escrituras, para meditarmos, né? Mas assim como o Balaão também temos a oportunidade de fazer a escolha certa e seguir a vontade de Yahweh. Quando o Pai agora permite que ele veja, o Pai abriu os olhos espirituais, porque na verdade o Pai queria mostrar a ele, não a jumenta, irmãos. O Pai queria mostrar a ele. Quantas coisas o Pai quer nos mostrar, mas a gente não consegue ver. Mas a gente não tem essa percepção. Devemos ter muito cuidado para não termos uma visão distorcida da verdade e buscar sempre a orientação do nosso Abba Pai em nossa vida. Que possamos aprender nesta noite com a história de Balaão, com a jumenta de Balaão, o caminho certo que o soberano tem para cada um de nós, irmãos. Que o Pai venha nos abençoar, que o Pai venha trazer clareza na minha vida e na sua vida. Que a cada dia os nossos olhos espirituais, que a nossa persistência a trilhar o caminho que foi nos proposto, isso seja motivo de sobra para estar sempre persistindo em fazer as coisas certas. Agimos não como Balaão, mas agimos como a jumenta de Balaão. Aquela jumenta parou, falou, não, esse caminho aí não vai me levar a nada, vou parar aqui agora. Parou. E poupando a vida de Balaão, quantos ensinamentos errados, quantas pessoas ensinando errada, indo para um abismo e levando outras para o abismo. Quantas pessoas já deixaram de participar do Partir do Pão, quantas pessoas já deixaram sair as verdades dos 4 pilares, porque estão como Balaão, estão seguindo seus próprios interesses, estão seguindo os seus próprios propósitos, estão indo por caminhos tortuosos. Quem saiba, o Pai hoje, na noite de hoje, está colocando um mensageiro diante de você, diante da sua vida, para falar, se você continuar nessa sua caminhada, se você continuar nesse caminho aí, você vai se estrepar todo. Você vai se arrebentar todo. Então, assim como aquela mula nos ensina, irmãos, mesmo sendo espancada por Balaão, mesmo sofrendo todos aqueles agravos de maltrato, ela optou a continuar no caminho certo. Não, eu vou ficar aqui no caminho. É o caminho. Você pode me bater, você pode me espancar, você pode me maltratar, mas eu vou ficar no caminho. Aleluia. Porque se ela se desviasse para outro lugar, o anjo tinha matado Balaão. O mensageiro tinha executado Balaão, porque a ordem era essa, para executar, se assim não houvesse arrependimento, se ele não retratasse diante do Criador, se ele não tirasse aquelas intenções maliciosas e malignas do seu coração, o negócio ia ficar estreito. Então, nessa noite que viemos refletir, irmãos, viemos fazer uma retrospectiva da nossa vida. Pai, por que as coisas estão assim? Por que essas coisas ainda não estão acontecendo? Por que alguma coisa está tardia na minha vida? Talvez tenha um mensageiro diante de você. Talvez querendo te despertar de uma certa forma
Talvez querendo te mostrar como mostrou para a mula de Balaão aquilo que você precisa verdadeiramente voltar a fazer. Então que eu e você venhamos meditar nesta passagem. E eu torço que nessa noite venha ter irmãos, pessoas se quebrantando na presença do nosso Abba Pai, voltando aos verdadeiros preceitos, ao verdadeiro caminho, o verdadeiro amor. Não deixe esfriar sua emuná. Não deixe que o desânimo, que o abatimento venha fazer você parar nessa sua caminhada. Desejo do fundo do meu coração que o Pai continue te abençoando, te fortalecendo, e possamos fazer como Balaão fez. Como Balaão fez. Agora que os olhos dele mais uma vez foram abertos, ele caiu com o seu rosto em terra, com o seu joelho na terra e se arrependeu. Ele agora vê que aquela jumenta está trazendo uma lição para a sua vida. Versículo de número 32. E questionou o mensageiro do soberano: por que espancar-te assim tua jumenta? Já por 3 vezes sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. Oh, aleluia! Que sempre o Pai envie um mensageiro do Chamaim na minha vida e na sua vida, para que nós não venhamos proceder com as besteiradas, com as burradas que muitas das vezes nós queremos cometer. Sabe, mesmo a gente não entendendo o que esteja acontecendo, mas nesta noite o Pai traz uma palavra rema para cada um de nós, uma palavra revelada. Talvez esteja eu e você com mensageiros na nossa frente, nos guardando, nos impedindo de avançar em caminhos escusos, em caminhos, sabe, irmãos, que vai nos levar a abismo. Sabe? E o mensageiro falou: ô rapaz, sou eu que estou na frente dessa mula aí, sou eu que estou na frente da jumenta. E agradeço o Abba e agradeço essa jumenta que está te dando uma lição agora de percepção, de sensibilidade, de visão espiritual e de obediência. E ela parou no caminho, porque se ela avança, a espada vinha sobre você. A espada vinha sobre você. Então, muitas das vezes, o Pai, por amor à minha vida, amor à sua vida, ele envia esses mensageiros sem que você perceba, sem que você sinta. Porque eu não percebo, irmão Alberto? Porque eu não sinto, porque muitas das vezes nos falta, sabe, essa sensibilidade, essa percepção espiritual. Versículo de número 33. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória. Oh, aleluia! Lembra do tema da nossa live? Aprendendo com a jumenta. E hoje eu e você viemos aprender a presença do nosso Abba. Quando a presença do nosso Abba é forte na minha e na sua vida, sabe o que acontece? Você pensa 1, 2, 3 vezes, 500 vezes em desviar do caminho do Abba. Sabe? E o mensageiro está falando: ó, é a minha presença, meu filho. É a minha presença. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar sua trajetória. E por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Aleluia. Ei, quantas pessoas estão morrendo espiritualmente e as jumentas estão ficando tudo viva? Quantas pessoas que dizem que têm capacidade de raciocínio, que tem sensibilidade espiritual, estão tudo morrendo e as jumentas estão ficando vivas. Que nessa noite nós viemos aprender com essa jumenta, irmãos. Então anote aí.
Percepção espiritual a jumenta tinha. Visão espiritual a jumenta tinha. Persistência em não cometer o erro, a burrada, essa jumenta tinha. E por que não dizer no temor, quando ela viu o mensageiro do Aba? Quando ela viu o mensageiro do Aba, aquele animalzinho, que estava tão sofrido, tão espancado já, ele para por temor. Ele para por temor. Ele para por amor ao Aba. Talvez o meu temor, o seu temor, sem que você perceba, salve vidas, salve pessoas que estão indo para o buraco, que estão indo para caminhos tortuosos, caminhos de sofrimento. A jumenta avistou-me e por causa da minha presença procurou mudar a sua trajetória. Ei, irmãos, quando eu e você buscamos a presença do nosso Aba Pai, jamais eu e você desviaremos do caminho, irmã Eli. Jamais, jamais, irmão Marco. Quando eu e você buscamos a presença do nosso Pai, mesmo arrebentado, mesmo espancado, mesmo sendo incompreensível em muitas situações, em muitas circunstâncias da nossa vida, sabe, irmão? Nós não desviamos da presença do Pai. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser criticar, deixa quem quiser jogar pedra, não importa. A jumenta suportou os maus tratos de Balaão, mas ela não se desviou do caminho, ela ficou ali porque a presença do mensageiro era notória. E quantos de nós, muitas das vezes, somos rebeldes? Versículo de número 34. Balaão desagravou-se diante do mensageiro do soberano. Pequei, não percebi que tu estava posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, aleluia. Não percebeu por quê? Porque lhe faltou sensibilidade espiritual. Não percebeu por quê? Porque estava cego espiritual. Não percebeu por quê, irmão Roberto? Porque o temor do Criador já não estava mais na vida dele. Quantos no meio de nós já não tem mais temor ao nosso Aba Pai? Viraram religiosos e nem percebem que viraram religiosos. Estão seguindo os seus preceitos, os seus caminhos, fazendo as suas vontades e nem perceberam que rumo estão tomando. Então Balaão desagravou-se diante do mensageiro do Aba Pai. Pequei, não percebi que tu estava posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada agora. Se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para o meu lugar. Nessa noite, volta para o seu lugar de oração. Volta para o seu lugar de quebrantamento, de comunhão, sabe? De atividades espirituais, a presença do Pai, de comunhão com teu irmão, com a tua casa. Não seguamos o caminho de Balaão. Não tenhamos o comportamento de Balaão, mas que prosseguimos como essa jumenta que nos ensina muito na noite de hoje. Por isso que o tema da nossa live apropriado se diz, aprendendo com a jumenta. E eu já estou terminando aqui a nossa fala, lendo o versículo de número 35. Então o mensageiro do soberano instruiu Balaão, vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada a eles, daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes e missionários de Balaque. Sabe, irmãos? Eu sei que muitas das vezes tem pessoas que caminham ao nosso lado que não tem nada a ver, com a nossa vida espiritual. Mas aqui também, essa passagem nos ensina a caminhar. Caminhe quieto. Não desperdice o teu tempo de fala com pessoas que estão como Balaque,
como estão com aqueles príncipes que queriam só o mal do povo do Criador. Muitas vezes não tem jeito. Muitas vezes eu sou obrigado a andar com pessoas que não professam a mesma emuná. São pessoas arraigadas na religião, nos seus conceitos religiosos, na sua vidinha. Mas isso não pode jamais me influenciar a me desviar do caminho que o Pai já me colocou e que já te colocou. Aprendamos, em nome de Yahshua Mashiach, na noite de hoje, com essa verdade, não sejamos como Balaão, mas tomamos exemplos desse animalzinho abençoado pelo Abba, que impediu até o fim da vida de Balaão. Vou torcer que essa mensagem, que essa palavra tenha falado muito ao seu coração e no coração daqueles que, por alguma eventualidade, vão ouvir pelo Facebook, lá na plataforma do YouTube. Mas deixamos essa lição aqui para cada um de nós. E uma dessas verdades, dessas lições, foi persistir em fazer as coisas certas. Ah, irmão Roberto, fulano está fazendo... Deixa fulano lá, você não é fulano. É assim que minha mãe falava. É assim que os antigos falavam. Ah, que fulano está fazendo. Você não é fulano. Você não é filho de Bertano, você é filho de fulana de tal, de tal, de tal. Se referindo à própria pessoa. Ah, se eles querem, você não siga os mesmos passos. Vá pelo caminho que o Pai já te colocou. Vá pelo caminho. Mesmo tomando as pancadas dessa vida. Mesmo tomando as pedradas desta vida. Mesmo passando por escárnio, zombaria, não importa, irmão, não importa. Não importa. Segue o seu caminho. Faça como, sabe, esse animalzinho abençoado, que nos ensina muito através dessa passagem. Fique com a benevolência do nosso Abba Pai, com o amor dele, incompreensível às nossas mentes humanas. Desejo para ti uma noite de paz, uma noite de sono reparador, uma semana mais que abençoada, na presença do nosso Abba Pai. Mas tenhamos, na noite de hoje, a visão, a percepção, a persistência e o temor desta jumenta. E aí nós vamos conseguir chegar do outro lado. E aí o nosso Abba Pai está lá para nos recepcionar. Em nome de Yahshua Mashiach, beijo no coração, obrigado pela sua comunhão, gratidão sempre pelos meus irmãos, pela Querrilá, que até aqui podemos dizer que o Pai tem nos ajudado. Todos os domingos nós estamos aqui nessa comunhão e na segunda-feira o irmão Arlindo também está lá trazendo mais uma mensagem para ajudar, fortalecer o corpo do Mashiach. Sigamos unidos, irmãos. Sigamos essa trajetória firme e constante. 5.5, do meio para frente. Porque a vitória já foi garantida no madeiro através de Yahshua Mashiach. Forte abraço, beijo no coração e até a próxima comunhão. Até nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Shalaim de Al, a paz de Yahshua.